quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando direção. Descanso em minha alma, é a calma tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em sua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Irmãos e irmãs, celebrando este segundo domingo do Advento, ouvimos o apelo do profeta João Batista: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Assim, preenchidos com a santa esperança e vigilantes na oração, preparamos a chegada do Senhor, que vem ao nosso encontro. Deus sempre visita o seu povo pelos sinais do seu amor, e o maior sinal é Jesus Cristo, sacramento do Pai. Celebremos com toda a fé este dia do Senhor e por meio dos ritos e preces desta sagrada liturgia, deixemos o Senhor tocar a nossa vida.
visto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Em venturas sem fim vou estar nessa terra celeste por vir. Vou estar nessa terra celeste por vir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais, sejam bem-vindos à Missa Anglicana. Hoje nós celebramos o segundo domingo do Advento, este tempo de preparação para o Natal. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conhece todos os desejos e para quem em segredo algum está oculto, purifica os nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Apresentemos neste momento ao Senhor toda a nossa vida, as nossas necessidades, as nossas famílias. Apresentemos ao Senhor o nosso louvor e a nossa gratidão. Deus misericordioso, que enviaste vozes proféticas para pregar o arrependimento e preparar o caminho da nossa salvação, concede-nos a graça para ouvirmos suas advertências e para abandonarmos os nossos pecados, a fim de saudarmos com alegria a vinda de Jesus Cristo, nosso Redentor, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, nascerá uma haste no tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor.
Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do Senhor, do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Salmo. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo. Com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio e desde o rio até os confins de toda a terra. Libertará o indigente que o suplica e o pobre o qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados. Todas as gentes cantarão o seu louvor. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão.
Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos vivendo esse tempo bonito chamado Tempo do Advento, esse tempo que nos prepara para a acolhida do Menino Deus, o Natal. Advento significa vinda, e essa vinda tem uma tríplice dimensão. O primeiro sentido é o passado. Jesus veio morar entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós, seres humanos, convivemos com Jesus, o Filho de Deus. Ele passeou, ele caminhou, ele compartilhou o pão conosco, ele viveu entre nós, pregou, curou, libertou, esteve presente na vida de muitas pessoas. O advento tem também o sentido do presente. Jesus, ele vem todos os dias ao nosso encontro. Ele vem quando escutamos a sua palavra. Quando abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, é o Senhor vindo ao nosso encontro, falando ao nosso coração. Quando nos reunimos para partilharmos o pão, para celebrarmos a Eucaristia, ele se faz presente no pão e no vinho. O advento tem a dimensão do futuro. O Senhor virá. Aquele que morreu e ressuscitou, um dia voltará. E essa é a nossa esperança. O nosso coração se enche de alegria por termos a esperança que um dia o Senhor voltará e transformará essa realidade, este mundo. Essa mesma esperança que já tinha o povo de Israel do tempo do profeta Isaías. A primeira leitura que nós ouvimos, do capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 10, o profeta Isaías fala dessa esperança do povo de Israel. Haverá um tempo marcado pela justiça. O Messias Rei, ele virá e não julgará segundo o mundo julga, segundo as aparências, porque ele julgará segundo a justiça, segundo o entendimento do coração dos homens. Ele vem e trará a justiça para os humildes. A mesma palavra que diz o salmista. Ele libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Essa é a primeira
referência dessa justiça que o Senhor trará, libertação para os pobres. Ele também fará e trará um mundo repleto de paz. O profeta Isaías usa uma linguagem simbólica, onde diz que o lobo e o cordeiro viverão juntos, o bezerro e o leão comerão juntos, a vaca e o urso, e o leão comerá palha como um boi, com o boi. Essas imagens, portanto, nos fazem lembrar um tempo de paz que virá, onde não haverá, diz o profeta, nem danos, nem mortes em todo o Monte Santo. Quem de nós não espera essa realidade? Principalmente nós que vivemos em um mundo em que não há justiça, principalmente para os pobres. Os ricos deste mundo são privilegiados, acham brechas nas leis. Muitos cometem crimes terríveis, e muitas vezes não são punidos no rigor da lei. Têm dinheiro, são livres da prisão, às vezes até passam pouco tempo na prisão, mas logo são libertos. Mas os pobres, quantos pobres que estão na prisão, que ainda não passaram por julgamentos, estão lá amontoados, sofrendo. Muitos até mesmo são condenados injustamente. Mas essa realidade mudará, porque o Messias virá, e quando ele vir, ele mudará toda essa realidade e a justiça será feita. Nós aguardamos um mundo de paz, principalmente neste mundo marcado por tantas guerras, conflitos motivados por ganância, conflitos motivados por orgulho humano, pela prepotência humana. Nós queremos um mundo que seja conforme aquela realidade do paraíso, onde todos viveremos em harmonia. Chega de conflitos, chega de guerras, conflitos nas famílias, pai que mata filho, filho que mata pai, conflitos nos relacionamentos, conflitos até mesmo nos ambientes eclesiásticos, nas igrejas, às vezes pela busca do poder, gente querendo aparecer, gente querendo prestígio, gente querendo usar da religião até mesmo para se promover. Há necessidade de um mundo de paz, há necessidade de famílias que vivam a paz, há necessidade de ambientes, seja quais forem, de viverem a paz, a harmonia. Esta é a nossa esperança. Nós aguardamos ansiosos a vinda do Senhor, mas não de qualquer maneira. Mas nós queremos aguardar a vinda do Senhor com os nossos caminhos transformados. A palavra do Senhor que nós ouvimos, o Santo Evangelho, nos faz um apelo através do profeta João Batista. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É esse o convite que o Senhor nos faz neste advento, a conversão. Isso significa endireitar os nossos caminhos. Muitas vezes temos andado por caminhos tortuosos, caminhos que não agradam ao Senhor, caminhos do mal, caminhos da desobediência, caminhos que muitas vezes mais nos afastam de Deus do que nos aproximam de Deus. É preciso a gente endireitar os nossos caminhos. O que é que está de errado na sua vida? O que é que está errado na sua vida? O que é que não anda bem nos seus caminhos? O que você precisa fazer para agradar ao Senhor? É preciso converter o nosso coração, mudar tudo aquilo que não agrada ao Senhor em nossa vida. Uma conversão verdadeira, meu amado irmão, minha amada irmã,
se conhece pelos frutos. Tem gente que diz assim: eu era de determinada religião e agora eu sou de outra. Eu me converti. Isso é bobagem. Não significa nada, pode não significar nada. Tem gente que vive mudando de religião. Passa um ano numa religião, daqui a pouco está em outra religião, está em outra, está em outra, está em outra igreja. Mas a vida, o caráter dessa pessoa, nada muda. A pessoa continua do mesmo jeito. Os fariseus, os saduceus que foram ao encontro de João Batista para se batizar, eram homens extremamente religiosos. Eles se consideravam da religião verdadeira, a religião de Abraão. Mas olha o que João Batista disse: raça de cobras, víboras venenosas, produzam frutos de arrependimento. Não basta vocês dizerem que são filhos de Abraão, que pertencem à religião de Abraão. Mostrem pelos frutos que de fato vocês se converteram. Então, da mesma forma, não basta você estar dentro de uma religião, não basta estar dentro de uma igreja, não basta até mesmo você ler as Sagradas Escrituras. É preciso que você mostre com a sua vida que você é uma pessoa diferente, que você é uma pessoa de Deus, que você é uma pessoa convertida. Há muitas falsas conversões nas igrejas. Pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem servidoras de Deus, mas elas vivem uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. Os frutos dessas pessoas são podres. Elas são injustas. Elas têm um mau caráter. Elas enganam nas palavras, elas enganam nos negócios, elas vivem fofocas, falando da vida das pessoas, mentindo, elas vivem dando calote até mesmo, quando compra algo e não paga. Ou seja, o testemunho dessa gente é contrário à palavra do Senhor. São raças de víboras. São sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Para essas pessoas também servem as palavras de João Batista: raça de cobras venenosas. Muitas vezes essas pessoas se fazem de irmãs. Muitas vezes essas pessoas se fazem de amigas, mas lançam o seu veneno mortífero, veneno de cobra, veneno de falsidade. Está ali dizendo que é seu irmão, sua irmã, mas está ali tramando contra o irmão, tramando contra a irmã, prejudicando o irmão. É preciso se converter verdadeiramente. É preciso mostrarmos frutos de amor, de bondade, porque nós seremos julgados pelos frutos. O versículo 10 do capítulo 3 de Mateus diz que o machado já está na raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Ainda temos tempo de produzirmos bons frutos. Que fruto você tem produzido? É de amor, de bondade, ou um fruto de inimizade, de ódio? Você é uma árvore que produz frutos, ou a sua vida é apenas palha, que será jogada no fogo, que será queimada? O que você tem para oferecer ao Senhor hoje? São frutos ou palhas secas? Que neste tempo do advento, meus irmãos e minhas irmãs, possamos voltar o nosso coração para Deus. Esperar o Senhor exige de nós vigilância. Permanecermos firmes, fiéis à palavra do Senhor. O Senhor virá, não sabemos quando, mas enquanto Ele não vem, que o nosso coração esteja
preparado, um caminho santo, um caminho cheio de vida, um caminho que possa, de fato, trilharmos na obediência ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, instruídos pela celeste sabedoria, com um só coração e uma só voz, elevemos as nossas preces, desejosos de alcançar a salvação. A cada invocação nós vamos responder: convertei-nos para que sejamos salvos. Pela Igreja, para que cumpra fielmente sua missão evangelizadora, promovendo os valores evangélicos juntos aos mais necessitados e cheio do espírito de sabedoria e discernimento, seja profética ao anúncio constante da paz, rezemos. Convertei-nos para que sejamos salvos. Para que, sustentados pela palavra, tendo como que um só coração e uma só voz, plenos do espírito de conselho e fortaleza, sejamos promotores da esperança, da harmonia e da concórdia, como nos ensina Jesus Cristo, rezemos. Convertei-nos para que sejamos salvos. Pelos povos que ainda não conhecem o Evangelho, para que, em razão da misericórdia, o nosso testemunho cristão e a força do nosso amor fraterno suscitem neles o desejo de conhecer a salvação do nosso Jesus. Rezemos. Convertei-nos para que sejamos salvos. Para que a participação desta Eucaristia produza em nós os frutos necessários para a conversão e nos faça testemunhas autênticas, como foi João Batista na ciência e no temor de Deus. Rezemos. Convertei-nos para que sejamos salvos. Deus de misericórdia, justiça dos humildes, acolhei estas preces que vos dirigimos com desejo de crescer nos propósitos da santificação e do testemunho, a exemplo da voz que gritou no deserto: por Cristo nosso Senhor. Amém. Há uma palavra forte no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 11, que diz assim: convertei-vos todos do vosso mau caminho, melhorai vossa conduta, vossa maneira de agir. Mas eles dirão: nada disso, seguiremos nossos planos e cada um de nós persistirá em sua teimosia execrável. Esse é o convite: converter, mudar o nosso mau caminho, melhorar nossa conduta, nossa maneira de agir. Nesta celebração, vamos pedir perdão a Deus por todas as vezes que praticamos o mal, que não obedecemos à voz de Deus, que somos infiéis a Deus, que somos infiéis ao projeto dele para a nossa vida. Cantemos implorando o perdão de Deus.
aos pés da cruz de Jesus. Perdão eu vou pedir aos pés da cruz de Jesus. A paz eu vou sentir, somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Os pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar, com Ele eternamente vou morar, com Ele eternamente vou morar. Deus, que é poder e amor, perdoe-nos e livre-nos de todos os nossos pecados, cure-nos e fortaleça-nos no seu Espírito e eleve-nos à nova vida em Cristo nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor seja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Apresentemos a Deus a oferta da nossa vida e do nosso trabalho cantando. Um coração para amar, para perdoar e sentir. Neste momento vamos apresentar a nossa vida, todas as nossas necessidades no altar do Senhor. É um coração para amar que Ele deseja, um coração para servir. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração, quero que o meu coração seja tão cheio de paz, que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. É verdadeiramente digno e justo glorificar-te e render-te graças, pois só tu és o Deus vivo e verdadeiro, que habitas em luz inacessível desde o princípio para sempre. Fonte de vida e fonte de todo bem, tu fizeste todas as coisas e a tornaste plenas de tua bênção. Tu as criastes para se alegrarem no esplendor de tua glória. As incontáveis multidões celestes estão diante de ti, para te servirem noite e dia, e contemplando a glória de tua presença, oferecem-te incessantemente louvor. Com elas, dando expressão a toda criatura debaixo do céu, nós te aclamamos, glorificamos e proclamamos o teu nome, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra estão plenos da tua glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós te bendizemos, ó Santo Senhor, glorioso em poder. Tuas obras poderosas revelam a tua sabedoria e amor. Tu nos fizeste a tua própria imagem, confiando ao nosso cuidado o mundo todo, para que em obediência a ti, nosso Criador, tivéssemos o domínio e servíssemos a todas as criaturas. Mesmo quando, por nossa desobediência, nos afastamos tão longe de ti, não nos abandonastes ao poder da morte. Em tua misericórdia vieste em nosso socorro, para que, te procurando, pudéssemos te encontrar. Inúmeras vezes nos chamaste para viver em aliança contigo, e por intermédio das tuas profecias, nos ensinaste a ter esperança da salvação. Ó Deus, de tal maneira amaste o mundo, que na plenitude dos tempos enviaste teu Filho para ser nosso Salvador. Feito carne pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e viveu como um de nós, mas sem pecar. As pessoas pobres proclamou as boas novas da salvação, as prisioneiras a liberdade e as tristes a alegria. E para se cumprir o teu propósito, Jesus a si mesmo se entregou à morte, e ao ressurgir da sepultura, destruiu a morte e renovou toda a criação. E para que vivêssemos para aquele que morreu e ressuscitou, enviou-nos o Espírito Santo, a fim de realizar sua obra no mundo e completar a santificação de todas as pessoas que creem. Nosso Senhor, sabendo que era chegada a hora de ser glorificado por ti, seu Pai Celestial, amou a humanidade até o fim. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo que é dado por amor a vocês. Façam isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, entregou-o, dizendo: tomem e bebam. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória minha. Portanto, ó Deus, celebramos este memorial de nossa redenção. Nós te louvamos e bendizemos, lembrando diante de ti a paixão de Cristo, sua descida à morte
sua ressurreição e ascensão, aguardando sua gloriosa vinda e oferecendo-te, dentre os dons que nos tem dado, este pão e este vinho. Nós te louvamos, bendizemos, damos graças e suplicamos que nos ouça, Senhor, nosso Deus. Nós te suplicamos, ó Senhor, que o teu Espírito Santo desça para nos santificar e consagrar estes santos dons de tua misericórdia, a fim de que sejam para o teu povo santo o pão da vida, o cálice da salvação, o corpo e o sangue de teu Filho Jesus Cristo. Concede que a quem participe deste pão e deste cálice, sejamos em um só corpo, em um só espírito, sacrifício vivo em Cristo, para o louvor do teu nome. Lembra-te, Senhor, da tua igreja una, santa, católica e apostólica, redimida pelo sangue de teu Cristo. Revela a sua unidade, torna viva a sua fé, mantém sua paz e fortalece-a para o teu serviço. Lembra-te de todas as pessoas que consagraram suas vidas ao ministério ordenado em tua igreja. Lembra-te de teu povo e das pessoas que procuram a tua verdade. Lembra de todas aquelas pessoas que se recomendam às nossas orações, que passam por angústias, sofrimentos, tristezas. Lembra-te de todas aquelas pessoas que morreram na paz de Cristo e daquelas cuja fé só é conhecida por ti. Conduze-as à tua presença de eterna alegria e luz. E concede que participemos da herança dos santos e santas, com a bem-aventurada Virgem Maria, patriarcas, profetas, apóstolos, e todas as pessoas que tiveram o teu favor nos tempos passados. Unindo-nos com elas, nós te louvamos e te damos glória por teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Oremos conforme Cristo, nosso Salvador, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Os dons de Deus são para o povo de Deus. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas de ser uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem, nos preservem para a vida eterna. Amém.
Oremos. Onipotente e eterno Deus, de todo o coração te damos graças, porque nestes santos mistérios te dignas nutrir-nos com o corpo e o sangue de teu Filho Jesus Cristo, e preservar-nos no seu corpo místico, que é a bendita comunidade de fiéis, fazendo-nos participantes do teu reino eterno. Nós te suplicamos, ó Deus, que pela tua graça possamos perseverar em tua santa igreja e fazer todas as boas obras que para nós preparaste, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanham e nos acompanharão através das redes sociais. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês, o Rodrigo, o Francisco Marcos, que deixou o seu like, e tantas outras pessoas que passaram na nossa live. Que Deus possa derramar infinitas bênçãos. Que você tenha uma semana de muita paz e de muita alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça para sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, tenhamos coragem, força no testemunho do Evangelho. Sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Amém. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Aquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré.
Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados que mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto